O Caribe tem um passado sangrento, batalhas, furacões, naufrágios, piratas. E tudo isso foi deixando marcas que se refletem hoje. Os fantasmas do Caribe estão literalmente por toda parte e tem cada lugar tão extraordinário que parece mesmo coisa de filme. Mas antes que você esqueça, deixa o like que isso ajuda muito a gente. Ring around the rosy. Boa noite, eu sou a doutora Plague, abrindo as portas do sanatório. Sejam muito bem-vindos aos Fantasmas do Caribe. Então, já que no último vídeo a gente falou para a turma que gosta do frio, da qual eu faço parte, agora a gente vai falar para a turminha do calor. Vamos conhecer alguns lugares assombrados no Caribe? O Caribe, ou as Ilhas Caribenhas, é, como o nome diz, uma região cheia de ilhas onde as pessoas gostam de passar as férias. Apesar de ser um lugar quente como a lava do inferno, eu tenho que admitir que é muito bonito. E talvez por isso mesmo, nem passe a impressão de ter seus pontos cheios de espíritos residentes e de atividade sobrenatural. Aliás, a gente até falou de um desses lugares, a Rose Hall, habitada pelo espírito da bruxa branca da Jamaica. Para quem ainda não assistiu, tá em cima no card. Depois de assistir aqui, por favor, tá? Dá uma passadinha lá, porque é muito interessante. E sem enrolar mais, vamos direto para o primeiro ponto assombrado. Essa ilha é temida por ser o lugar mais assombrado de Trindade e Tobago. Sua história remete a um passado de muita dor e os horrores que ocorreram ali deixaram muita energia residual e espíritos perdidos, inclusive fantasmas de freira. Quando Cristóvão Colombo fazia sua terceira viagem ao Novo Mundo em 12 de agosto de 1498, avistou a ilha e se aproximou. Mas quando ouviu gritos vindos de lá, decidiu deixar a visitinha para uma outra ocasião e deduziu que poderiam ser gatos. Passou a chamar o lugar de Ponto dos Gatos, mas os gritos na verdade eram dos bugios. Eu acho que ele nunca teve gato, e muito menos bugio, porque o som de um e de outro não tem nada a ver. A ilha virou um alojamento de freiras. Muitos anos depois, e pelo isolamento do lugar, pacientes de hanseníase também passaram a ser mandados para lá para que ficassem sob os cuidados delas. Cerca de 250 pacientes viviam na colônia de leprosos, em várias casas espalhadas pelo lugar. Mas ao contrário do que deveria ser, e o que a gente já viu muitas vezes, as freiras não cuidavam de nenhum deles. Os pacientes tinham que cuidar de si mesmos e ainda por cima eram forçados a trabalhar para elas. Eles eram deixados à própria sorte, apesar de ter até uma casa só para os médicos. Eles não recebiam tratamento adequado, estavam ali mesmo no que seria uma sala de espera da morte. Alguns gritavam à beira da praia pedindo socorro, mas pelo medo de contrair a doença, ninguém tinha coragem de se aproximar para fazer nada. A maioria daquelas freiras eram umas desalmadas mesmo. Mas, claro, havia aquelas que tentavam ajudar da forma que podiam, mas eram em número muito menor e não tinham nenhum recurso para isso. Depois de anos de descaso e de muito sofrimento, o último doente da ilha morreu e as freiras abandonaram tudo. E logo a natureza começou a pegar de volta o que sempre foi dela. A vegetação foi tomando conta da casa das freiras, dos médicos, das casas dos pacientes. O lugar foi ficando sombrio, mas não deixou de ser bonito por isso. E então começou a atrair os visitantes. Foi quando começaram os relatos. As pessoas dizem que a beleza da ilha não diminui em nada a sensação de angústia, de tristeza e de mal-estar que aquelas casas transmitem. Às vezes, dá a impressão de que alguém observa pela janela, mas se olhar melhor, não tem ninguém. Também de dentro das casas vem muitos barulhos, como batidas, passos e até sons parecidos a choro ou gemidos. Muita gente que já esteve lá à noite contou ter visto o espírito de uma freira caminhando entre as casas. Ela carrega uma lanterna e, perguntando aqui e ali, acabou se descobrindo que essa freira tirou a própria vida na casa maior. Um motivo para isso que não é certo, já que alguns contam que foi por ela ter se envolvido com um pescador e outros porque ela não aguentava ver o sofrimento dos doentes. Outra coisa que todo mundo concorda é que o ponto mais assustador é o dormitório das freiras. Lá é visto um homem parado que parece querer intimidar os vivos. Pode crer, ele consegue, não só por aparecer de repente e sumir, mas porque traz com
com ele uma sensação de sufocamento. Algumas pessoas chegaram até a sentir dores no peito. Das antigas casas dos pacientes vem choro, vem gritos e já foi relatado uma luz amarelada e fraca, como de uma vela. Mas se alguém entra para conferir, é que a casa está completamente vazia e escura. Mas mesmo apesar de não ver ninguém, aquela sensação é de que tem sim mais alguém lá dentro. Já nos fundos da casa principal há um cemitério onde as freiras eram sepultadas. E lá, além de muitos orbes, de névoas e de sombras, se pode ver vultos e a materialização de freiras em fila, carregando velas e flutuando entre os túmulos. Dizem que elas estão atrás dos pacientes perdidos pela ilha para que possam rezar por suas almas. Acho que elas nem sabem que estão mortas e estão bem arrependidas de não terem cuidado deles. E os barulhos parecem mesmo que são as coisas mais perturbadoras por lá, já que sons assustadores também saem da vegetação densa e não se parece com nenhum animal. O medo é tanto que ninguém se atreve a ir atrás para ver o que é. Aliás, ir até lá mesmo só turistas e equipes de investigação sobrenatural, porque pescadores da região e moradores locais não colocam os pés naquela ilha por nada. Hoje esse casarão lindo é um hotel dos mais chiques de San Juan e, como acontece na cidade inteira, ele não é povoado só por quem se pode ver. Os espíritos estão por toda parte graças ao passado, cheio de piratas, de soldados, feiticeiros vudus e tantos outros. El Convento é um dos lugares onde esse passado se manifesta. Construído por volta de 1600, a linda propriedade foi residência de um casal de nobres espanhóis, Dona Ana de Lanços e Menendez de Valdez. Ela vivia com o marido. Mas quando os holandeses se amontoavam do outro lado das muralhas, com a clara intenção de invadir San Juan, o marido decidiu se juntar a outros tantos soldados e nobres para impedir. Foi uma batalha sangrenta e ele não voltou. E a Dona Ana ficou devastada com a morte do marido. Passou muito tempo em depressão profunda e se decidiu que nunca mais casaria de novo e dedicaria sua vida a Deus. Isso mesmo, outro fantasma de freira. Ela então fez seus votos e começou a abrigar outras freiras em sua casa, que acabou virando um convento mesmo, o convento das Carmelitas. E até o último dia de sua vida, Dona Ana serviu a Deus em orações e em caridade. Depois da sua morte, o casarão foi vendido, mas Dona Ana e suas irmãzinhas não deixaram o lugar. Hóspedes e funcionários têm experiências fantásticas, como ouvir vozes que parecem rezar, cantar uma música muito suave, que segundo alguns deixa a alma em paz. Há luzes nos corredores, e eu não estou falando da iluminação do hotel, não. Eu estou falando de luzes que flutuam à noite por alguns minutos e depois somem. Além de um cheirinho de incenso que toma conta dos quartos e outras dependências. E é claro que a Dona Ana e as irmãs se materializam. São muitos os relatos de vê-las sentadas distraídas em algum canto, caminhando pelos corredores ou conversando entre elas em algum cantinho. Apesar de não causarem qualquer mal-estar ou de não incomodarem ninguém, as freiras assustam muita gente que já contou ter sido acordado por uma delas, que os chacoalha dizendo que tá tarde, para continuar dormindo, que tem que se levantar. E logo em seguida ela desaparece. E o coitado fica sem saber se foi sonho ou realidade. Quando essa casa maravilhosa, sede de uma fazenda de cana-de-açúcar, foi construída por James Brown em 1740, ganhou o nome de Éden. A intenção era que fosse um verdadeiro paraíso. Aliás, muitos a chamam de paraíso perdido. De fato, no começo, era um paraíso mesmo, escondido em um ponto dos mais bonitos da ilha de Neves. Começou como uma pequena plantação de cana-de-açúcar que foi prosperando e anos mais tarde já tinha até sua própria usina. Mas mesmo com tudo dando certo, James estava sempre doente, então ele decidiu se mudar para a América do Norte, deixando a propriedade e os negócios nas mãos de sua irmã. Mas ela não se interessava nem um pouco por cana-de-açúcar e nem queria carregar toda essa responsabilidade. Então vendeu a propriedade para Edward Huggins em 1797. Como ele também já tinha familiaridade com plantações e com negócios, fez a fazenda prosperar ainda mais, a transformando em uma empresa açucareira de muito sucesso.
Mas Edward queria mais. E a maneira que encontrou para ter ainda mais status na ilha, claro, mais dinheiro, foi casar sua filha Julia com o herdeiro da família Maynard, ainda mais ricos e influentes que ele. E aí, para impressionar a família do noivo, fez várias reformas na propriedade, mesmo ficando endividado até o pescoço. Ele via isso como um investimento, já que as duas fortunas juntas seriam enormes e tudo aquilo seria da filha também. O casamento aconteceu, seguido de uma grande festa na fazenda, e tudo parecia estar certinho. Noiva feliz, famílias felizes e fortuna aumentando. Dava até para ouvir o som do din-din no ar, né? Só que na rodinha dos homens, a coisa começava a esquentar. Os chefes das duas famílias Maynard e Huggins começaram a discutir. E tem aí uma divergênciazinha sobre o motivo da treta. Uns dizem que o senhor Walter Maynard, pai do noivo, encheu a cara e se exaltou. Começou a repreender o pai da noiva, Edward Huggins, pela maneira como ele tratava seus escravizados. Todo mundo na cidade dizia que era um homem muito cruel com eles. E a outra família dava perfeitas condições de trabalho. Eles não eram escravos, eram funcionários. E além das condições dignas de trabalho e moradia, eles também recebiam pagamento para começarem suas vidas caso quisessem ir embora. O Huggins, escravagista safado, não gostou nada disso, não achou nem um pouco justo, e a briga foi ficando feia. Outra versão diz que eles brigaram porque tinham a mesma mulher escravizada como amante, e outros ainda contam que a briga nem foi entre os pais dos noivos, e sim entre o próprio noivo e um primo, que seria amante da noiva. E os dois, completamente cachaçados, foram pro lado de fora, foram pra plantação para resolver tudo em um duelo. A princípio seria os dois Yakuza atirando pra cima. Só isso, atirando pra cima. Eu não sei como é que isso funciona, não sei quem ganha, quem perde. Só sei que eles estavam mesmo muito alterados e um acabou atirando no outro. Os dois morreram, acabou a festa e acabou o casamento. O resultado disso foi a decadência certa das duas famílias. Uma noiva devastada que caiu em depressão e se isolou do mundo e morreu anos depois de desgosto e de tristeza. Segundo os moradores da região, ela teria até enlouquecido. E a casa linda e a fazenda ficaram abandonadas e o Éden caiu de novo. As duas famílias ficaram amaldiçoadas. Parece que a noiva, antes de morrer, lançou a maldição de que nunca nenhum deles prosperaria e amaldiçoou a casa também. E essa maldição pegou, porque até hoje ninguém consegue morar nela e está tudo ficando em ruínas. Por ser um lugar muito bonito, apesar de tudo, e por estar em uma ilha turística, quem quiser pode ir lá visitar. Pode até passar uma noite e ver se realmente é assombrado. Pernoitar naquela casa faz com que todo mundo entenda por que ninguém consegue morar lá por muito tempo. Basta anoitecer para a energia mudar totalmente e começarem os barulhos. O espírito da noiva chora e se lamenta a madrugada inteirinha. Ela bate as portas, faz a temperatura baixar e deixa tudo num clima tão pesado que muitos precisam ir tomar um arzinho do lado de fora. Alguns também sentiram serem tocados e os barulhos são tantos e tão assustadores que é impossível fechar os olhos e relaxar. Mas mesmo com tudo isso, o espírito da noiva ainda é tranquilo. O problema maior está lá fora, na plantação, onde aconteceu o duelo. Lá, além dos tiros que ecoam pela noite, a aparição dos dois homens brigando em loop repete seus últimos momentos de vida. E eles atacam fisicamente, tocando e empurrando os vivos, e também espiritualmente, causando tontura, dor de cabeça e confusão. A energia de raiva desses espíritos é tão grande que é transmitida aos visitantes, que são avisados que, caso sintam vontade de brigar entre si, que se afastem da plantação imediatamente. Ou a história de anos atrás pode se repetir. Mas não é só isso, não. Tem também relatos de aparições dos espíritos dos escravizados. Eles cantam, perambulam por toda a propriedade, arrastam correntes e gritam quando o som de um chicote estala. Desde o começo, não dá mesmo para viver no Éden. Antes da gente conhecer mais lugares, aqui no sanatório a gente falou de outro lugar assombrado no Caribe. Não só assombrado, mas com um grande mistério. É a Câmara dos Chases, em Barbados. Então tá aí em cima o card desse vídeo para quem ainda não assistiu ou para quem quer ver de novo. Aliás, em Barbados tem bastante lugares assombrados. Em sua maioria plantações e fazendas, onde trabalhadores escravizados sofreram demais, continuam presos, alguns buscando se vingar dos seus senhores. E tem também esse cemitério.
o cemitério paroquial de Santa Lúcia. É muito conhecido pelas muitas luzes que flutuam entre as lápides à noite e pelos muitos vultos, sombras e névoas. Uma ou outra aparição ou vozes sussurrando no ouvido dos vivos também são relatos frequentes. Isso, a gente sabe, é mais que comum em um cemitério. O que faz desse aí diferente é um túmulo em especial. Ele faz barulho. Quem chega perto diz ouvir sons como se estivesse sendo arranhado de dentro para fora. E até algumas vozes podem ser ouvidas. Elas não gritam, mas falam mansamente, como se soubessem que tem alguém do outro lado ouvindo. E para falar a verdade, nem é um túmulo de fato. É um cofre entre todos os túmulos e que tem uma inscrição no mínimo estranha. Esse cofre nunca será aberto. Parece uma ameaça, mas na verdade é um aviso. Segundo os moradores, muito tempo atrás, duas bruxas que infernizaram Santa Lúcia foram capturadas e queimadas, e suas cinzas foram colocadas naquele cofre. E para piorar, elas estão louquinhas para sair, por isso tem um aviso lá. As vozes suaves e mansinhas, que seriam seus espíritos, tentando convencer quem está do lado de fora a abri-lo e libertá-las. Felizmente ainda não conseguiram convencer ninguém, porque se elas saírem, elas vão estar com sangue nos olhos para se vingar da cidade inteira. O jeito então é torcer para que ninguém influenciável passe por lá. E não é que o Caribe está se mostrando bem interessante? Antes da gente ir pro top 1, deixa aí seu like generoso, comenta bastante e deixa a sua batata. A coisa na Ilha de Tortuga ferve. São histórias e mais histórias de espíritos, assombrações de todos os tipos, maldições e até criaturas estranhas nas águas. A história dessa ilha pequena, próxima ao Haiti, com quase 26 mil habitantes, é bem longa e é sangrenta, por causa das batalhas. E principalmente pela ação de piratas que usavam a ilha como esconderijo para guardar suas pilhagens. E não eram só eles que iam até lá para causar problemas. Ladrões, assassinos, golpistas, só a nata da sociedade curava tortuga, então as mortes eram muitas. Além de brigas, de assassinatos e de duelos, os muitos naufrágios por perto levavam mais e mais espíritos para as ruas de Tortuga. Então os turistas que a visitam podem até ir atrás da beleza do lugar, mas não perdem a chance de conhecer as suas assombrações, mesmo que eles nem queiram, uma hora ou outra isso vai acontecer. Muita gente contou estar sossegadinho tomando uma cerveja ou só relaxando em algum canto da rua para ver materializações de corpo inteiro, mesmo que por poucos segundos. São homens com roupas antigas, esfarrapadas e alguns estão até feridos. Acredita-se que sejam espíritos dos piratas, e eles não conseguem se desligar da ilha, por terem assuntos pendentes, ou por estarem querendo pegar seus desafetos. E parece que alguns já conseguiram, já pegaram e tiveram sua vingança. Um turista contou que estava caminhando e apreciando a paisagem, quando no meio da rua, dois homens simplesmente apareceram. Eles não estavam lá antes e começaram a se engalfinhar. Era uma briga feia, que foi testemunhada também por mais duas pessoas. E depois de alguns minutos, eles simplesmente sumiram. E esses fantasmas também podem se materializar nas casas. Você já imaginou? Vai tomar uma aguinha de madrugada e tem um pirata na cozinha? Pois é, para os moradores de Tortuga isso é mais que normal. Outras materializações bem comuns nas ruas, em casas ou nos comércios são dos espíritos dos náufragos. Algumas pessoas acreditam que eles entendam que estavam em um navio que afundou, mas pensam que ainda estão vivos, que se salvaram encontrando o abrigo na ilha. Então, por isso mesmo, tentam se comunicar com os vivos. Tem também uma conversinha aí de que o espírito do pirata Barba Negra dá suas voltinhas por lá. Ele não foi morto em Tortuga, mas isso não quer dizer nada. Ele gostava de lá, então nada mais justo do que aparecer de vez em quando. E o povo só sabe que se trata do Barba Negra, suponho eu, que ele deve estar com a cabeça no lugar certo, né? Em cima do pescoço. Para quem não sabe, ele foi decapitado. Isso não acontece com uma aparição nas águas rasas, porque um corpo decapitado se materializa. E dizem que é o corpo do pirata e que ele procura por sua cabeça, sem nem imaginar que ela está exposta em um museu, lá mesmo no Caribe. E no mar também podem ser vistas algumas criaturas ou talvez entidades aquáticas bem assustadoras. Quem as viu conta que parecem peixes humanoides e têm dentes bem afiados. Elas emitem um som perturbador e por isso mesmo muitos dizem que são sereias e que elas foram as responsáveis por muitas mortes naquelas águas, inclusive a de alguns piratas.
Vendo por esses lugares até que vale a pena passar um calorzinho para conhecer todos eles, né? Tem muitos outros lugares assombrados no Caribe e o lugar é cheio de assombrações. E caso vocês queiram uma segunda parte dos Fantasmas do Caribe, já conhece o esquema. É só dar bastante like e comentar o que vocês querem. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você ainda não é um paciente desse sanatório, se inscreva, se interne, cutuca o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixa o like para ajudar a gente. E se você quiser me ajudar ainda mais para comprar ração, remédio dos bichinhos, tá aí o nosso Pix. Você também pode ser um padrinho ou madrinha pelo Apoia-se a partir de R$ 1 por mês. Todos esses links estão na descrição de todos os vídeos, lá no finalzinho, junto ao link do nosso Instagram. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite.